Sejam bem-vindos a mais um Positivecast Transformação aqui na Rádio Positividade FM 104.5, e hoje eu acredito que nós estamos trazendo um assunto muito importante, muito interessante para todos vocês assistirem. Estamos recebendo aqui com muito orgulho o comandante Saraiva, do RP Monte. Estamos recebendo a capitã Kátia, psicóloga, que vai se apresentar também, e a major Cristiane, que está aqui do meu lado. Antes de começar, eu queria convidá-los para fazer autodescrição. Eu tenho os cabelos grisalhos, a pele branca, estou vestindo hoje uma camisa preta de mangas compridas, uma calça preta. Estamos sentados aqui no estúdio muito bonito por sinal, numa mesa marrom. Eu estou numa cadeira preta e os convidados, que também vão fazer autodescrição, estão em cadeiras vermelhas. Por favor, Major. Bom dia, ouvinte, comandante. Podcast. Tá? Antes de mais nada, eu queria deixar aqui uma lembrança do RP Monte, tá? Rádio Positividade. Há quem diga que traz sorte. Tá? Isso aqui foi uma ferradura de um grande campeão, um cavalo campeão de hipismo. Então tá aqui para a rádio, né? Nossa lembrança aqui, nossa singela lembrança. Obrigado, comandante Saraiva. Lindo presente. E descrevendo também o presente, uma estatueta, né, em madeira, mas com uma linda ferradura, onde está escrito, leve consigo a certeza que sempre haverá uma cavalaria. Regimento de Polícia Montada, Coronel Emir Coni dos Santos. Ou Coni. Coni dos Santos. Fundador. Tá. Pode fazer a autodescrição, comandante. Eu sou o Tenente Coronel Saraiva, eu sou o atual comandante do RP Monte, né? Aqui chama de cavalaria, da PM, mas é o RP Monte, é a Polícia Montada. Eu tenho 47 anos, né? Acredito que aparenta ter um pouquinho menos, uns 42, tô brincando. Eu sou claro, né? Tenho a pele clara, tô com um pouquinho de calvície, né? Já aparentando já os sinais da idade, os sinais de serviço, né? E tenho uma estatura mediana, tá? Tô aqui com a minha farda, a atual farda da corporação é um azul bem fechado, um azul marinho bem fechado, tá? E para mesclar aqui, contrabalancear aqui, tô na presença aqui de duas belas oficiais aqui da PM. Que bom. Seja bem-vinda também, Capitã Kátia. Obrigada. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, pele branca, com sardas, sou meia ruivinha e tô vestindo a farda branca, que é a farda da saúde da Polícia Militar. Que bom. Major Cristiane. Obrigada. Eu sou uma pessoa com a pele morena clara, meu cabelo é castanho, tenho 1,61 m, estou vestindo uma farda militar na cor azul marinho escura. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito importante, né? Realizado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, comandante, que é a coterapia. Mas antes eu queria saber um pouquinho de vocês, né? A posição que vocês têm dentro da polícia e também saber o que levou. Acho que polícia militar é mais do que uma profissão, é realmente um engajamento, né? Uma vocação. Queria conhecer um pouquinho a história de vocês. Quem começa? Eu começo? Por favor, tá comandante. Vamos lá. Bom, eu entrei na corporação com 18 para 19 anos, lá se vão 28 anos de serviço, né? Eu costumo dizer que isso é mais do que uma profissão, né? É quase que um sacerdócio, né? É uma escolha de vida, né? Você muda a sua vida, você muda a vida de quem está ao seu redor, a sua família também, essa molda essa escolha sua. Então o peso da escolha não é só seu, tá? E assim como é no RP Monte, né? Para a corporação, além disso, eu digo que tem que ter muito amor. Há um amor à profissão, né? E a vontade incondicional de servir ao próximo. Eu acho que isso, se não deveria ser a principal razão de você prestar um serviço desse. Que bom. E, Capitã Kátia? Bom, eu tenho 23 anos de corporação, sou da primeira turma de psicólogos da Polícia Militar. E a ecoterapia aconteceu na minha vida. Eu não imaginava que um dia eu fosse trabalhar com cavalos. Quando eu entrei na corporação, eu fui lotada em Campo Grande, numa unidade básica de saúde, ao lado do regimento. E depois de alguns anos eu recebi um convite.
do regimento para eu ingressar na equipe, não tinha psicólogo. E aí que eu fui descobrir assim, esse mundo de cavalo e terapia e como é que a gente faz alguma coisa com isso tudo. Então foi por um acaso essa minha trajetória aí no regimento. E que vamos conhecer hoje. E Major Cristiane? Eu venho de uma família pobre, e onde a minha mãe sempre fez muito esforço pelo meu estudo. E aí eu consigo entrar numa faculdade pública, me formo fonoaudióloga, e meu irmão seguiu a carreira militar. E aí, em um determinado momento, surgiu a oportunidade do concurso da Polícia Militar, e inspirada nele também eu prestei o concurso e engravidei. Eu, na época, trabalhava no Hospital Central da Polícia Militar e busquei uma unidade mais próxima, que por acaso foi a Cavalaria. Conheci o trabalho da ecoterapia e a minha gestação era de uma criança com deficiência. E aí, nesse momento, tudo se encaixou. Meu histórico da carreira, que sempre foi voltado para a visioconsciência, juntou a minha questão pessoal com a minha questão profissional e hoje sou apaixonada pelo trabalho que a gente desenvolve na ecoterapia. Que bom. Então vamos bater nosso papo aqui. E queria saber, comandante, assim, eu acho que o cavalo, ele é uma figura, né, que integrada a uma força policial, ele atrai, né, a curiosidade, a atenção, né? E eu queria saber um pouquinho assim, como é a cavalaria hoje na Polícia Militar do Rio de Janeiro, como funciona, ela acaba sendo empregada em que tipo de situação? Antes da gente entrar na ecoterapia, conhecer um pouco esse trabalho tão importante, né, da cavalaria. Foi boa essa colocação para ver aonde se encaixa, né? A ecoterapia é um capítulo importante do que é a Polícia Militar e do que é a cavalaria. Bem, a cavalaria, basicamente, ela está em quase todos os policiamentos, né? Apesar de ser um tipo de policiamento complementar, ela está em quase tudo, né? Todos os grandes eventos, né, que ocorrem no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro é uma cidade que ela tem tendência a sediar grandes eventos, né? A capital, como o estado todo, né, tem essa tendência. E a cavalaria se molda desses grandes eventos. Por exemplo, todos os jogos, né, de futebol que ocorrem aqui na capital, a gente está presente, né? Recentemente, os grandes shows, né, que ocorrem em Copacabana, nós estamos presentes. Sim. Estivemos agora, né? Então a gente vem atuando, né, não só na parte ostensiva, normal, né, ordinária, como também a gente atua também nesses grandes eventos. E qual o diferencial quando o policial ele está no cavalo, na cavalaria? Vamos lá, o homem a cavalo, ele por si só, primeiro, ele tem uma mobilidade melhor, né? O cavalo, ele se adapta a quase todos os terrenos. São poucas as restrições em relação ao cavalo, né? Por isso que até hoje se usa o cavalo. Você vai a qualquer grande centro urbano do mundo, você vai para Lisboa, você tem cavalo. Você vai Nova York. Para Madrid, para Nova York, você vai lá para Nova York, você tem cavalo em Nova York, você tem cavalo em Miami. Então todos os grandes centros eles usam o cavalo, né? Na parte ostensiva. Por quê? O policial ele é visto, né? Ele fica mais ostensivo, né? Ele pode estar vendo, exatamente, e tem uma visão privilegiada. Além disso, ele cobre um raio maior do que o policial a pé cobriria, né? E tem um cálculo que eu, sei lá, tenho lá minhas ressalvas, mas ele, obviamente, dependendo da situação, ele faz o trabalho de que, de repente, 10 a 15 policiais fariam. Então essa é a vantagem até hoje no policial, a cavalo. E a cavalaria no Rio de Janeiro, ela está localizada onde? É um batalhão? Como é que funciona? A gente chama de regimento. Regimento. Tá? É um regimento de cavalaria. Tá. Ele está em Campo Grande, né? Além do regimento, nós temos mais 3 esquadrões, né? Na verdade, são 2 destacamentos que estão virando esquadrão. O que é o esquadrão? O esquadrão seria uma subunidade, seria parte desse regimento, né? Então, a gente tem um em Teresópolis, né? Foi inaugurado em dezembro de 23. Nós temos agora um recém-inaugurado em Miguel Pereira, né? Temos o em Sulacap, que é a nossa escola, nosso esquadrão escola, onde são formados policiais, né? Onde ocorrem nossos cursos, né? E também tem ecoterapia também funcionando. Né? Ecoterapia, nós temos mais um centro ainda, que tem um que é exclusivo sobre ecoterapia. Nós temos em Sulacap, temos em Campo Grande e temos um exclusivo em São Gonçalo.
Então são três. O principal seria em Campo Grande. Isso aí, exato. Ele surgiu, né, de uma demanda que teve no início dos anos 70. Nós já chegamos a ter 2 regimentos de cavalaria, um onde é o Choque, atualmente, era o primeiro RC, que era o primeiro regimento de cavalaria, e surgiu em Campo Grande o segundo RC, né, que hoje se chama RP Monte, que é o único que a gente tem. Sim. E perguntando para a Capitã Kátia, pode explicar o que é ecoterapia, né? Que a gente já está falando, vocês estão tão familiarizados, desenvolvem esse trabalho tão bonito, mas quem não sabe o que é ecoterapia? O que é ecoterapia? Então, a ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo, né, para promover habilitação, reabilitação. A gente trabalha, além do cavalo, com equipe multidisciplinar. Né? Hoje a gente tem pedagogos, fisioterapeutas, educadores físicos, fonos, psicólogos. A nossa equipe é grande, a gente tem uma nutricionista, tem uma pessoa que é educadora física que está se formando em TO. Sim. Então, assim, vamos depois fazendo os desdobramentos. Explicar o que ela faz dentro da ECO. Porque, assim, a equipe, ela começa a perceber que, às vezes, precisa de algo a mais, né? Então, vai fazendo terapia ocupacional, psicopedagogia, enfim. Mas é isso, né? A ecoterapia, ela é uma terapia, né? E é reconhecida como terapia. Ela é reconhecida pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho de Fisioterapia, como terapia. Não é mais uma terapia complementar, como lá atrás se colocava. Ficou para trás já, isso já está pacificado em relação a isso. Exatamente. Sim. Né? Então, ela é considerada pelo Conselho Regional Federal de Medicina, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional como uma terapia. E quem pode se beneficiar? Porque às vezes as pessoas pensam, é criança, é adolescente, o adulto pode também. Quem é que pode se beneficiar dessa quando terapia? A gente fala de ecoterapia, a gente sempre pensa em criança, né? Mas não, a partir de 3 anos, né? Quando a gente começa a poder colocar uma pessoa em cima do cavalo. E aí, assim, até 100, 120, conseguindo montar, a gente coloca. Sim. Então, é para todas as idades. A gente tem crianças, adolescentes, adultos no nosso centro, então... Basta que haja a necessidade de uma terapia, né? E a pessoa consiga estar montando no cavalo, que a gente consegue realizar a ecoterapia. Sim. E a ecoterapia, ela está dirigida o quê? Seriam pessoas que têm, de repente, algum tipo de deficiência física, mobilidade reduzida. Ela pode trazer o benefício para pessoas com alguma questão cognitiva. Quem é o público destinado à ecoterapia, né? Que a gente já falou que idade não tem idade, né? Então... Você fala o quê? Hoje, o que já atende ou as possibilidades? Os dois. Vocês atendem... Imagino assim, o público com deficiência física, são questões neurológicas, tem alguma questão cognitiva? Eu vou deixar elas responderem, porque no finalzinho tem mais uma que eu vou... Tem uma surpresinha para vocês aí, no final, que eu vou dizer até onde a gente pode ir com isso, mas eu vou deixar com vocês. Então vai ter uma surpresa, uma revelação aqui hoje. Mas para quem? Para quem é destinado? Né? O nosso público, a ecoterapia ela é voltada principalmente para pessoas com deficiências. E aí inclui-se as pessoas com deficiências físicas, motoras, psicológicas. Hoje o nosso principal é de pessoas com transtorno do espectro autista. Mas também atendemos síndrome de Down, paralisia cerebral, temos adultos que sofreram AVC, ou policiais que foram baleados. Já tivemos também policiais que foram baleados em algum confronto e ficou com alguma deficiência física. Mas também pode ter pessoas com depressão, por exemplo, TDAH. Não necessariamente é uma deficiência, mas essa pessoa vai se beneficiar pela terapia com os cavalos. Sim. E como é que assim, vocês percebem... qual o papel do cavalo, né? Que alguém pode estar assistindo pensando, tudo bem, mas qual o papel do cavalo? Como é que ele consegue, né, trazer esses benefícios de forma tão direta, né? O cavalo, ele consegue
proporcionar para a pessoa com deficiência uma gama enorme de técnicas e estímulos. Por exemplo, quando a pessoa monta, ela está recebendo estímulos motores que vai da coluna cervical até o cérebro, a informação de que aquele músculo, por exemplo, que é acionado no caminhar, não é possível ser acessado numa fisioterapia. Não teria como... Não teria Porque como. o cavalo, a andadura do cavalo é semelhante à nossa. Sim, Então, conforme o cavalo vai andando, ele vai e a pessoa estar em cima do cavalo, ele vai mostrando, né, através do sistema nervoso, como é que se anda. Como é que se anda. Porque o cavalo tem esse movimento tridimensional, para frente, para trás, para esquerda, para direita, para cima e para baixo. E a gente também faz esse movimento quando a gente anda. Então, a pessoa que tem uma deficiência motora, ela vai se beneficiar bastante com relação, e bem rápido, com relação a esse movimento, porque é muito parecido com o nosso. Então, aquele estímulo direto cerebral e vai ensinando, vai ou habilitando ou reabilitando, né? Olha, é assim que se anda. Lembra, cérebro, como é que é? É assim, é dessa maneira. Motoramente, né? Dessa maneira. E tem algo sensorial, assim? Porque eu sempre ouvi falar que o cavalo, até com pessoas do espectro autista, teria uma forma de comunicação, alguma questão de frequência? Existe? Olha, eu tenho convicção que sim. Tá? Eu não sei se tem estudos científicos que apontam para isso, mas não importa. O que importa é que se você estiver na presença de um cavalo, você vai se sentir bem, você vai se sentir afetado positivamente. Né? Se tiver aqui 20 pessoas nessa sala aqui, se tiver um cavalo, ele vai afetar. Até as que tem medo do cavalo, ele vai atingir positivamente essas pessoas. É impressionante. Né? É algo muito sutil, mas que faz... Por exemplo, né, eu traduzindo aqui pro leigo, né, a questão da andadura do cavalo, né, que se assemelha à nossa, né? Tá tudo interligado, toda a parte neural tá ligada. Então, não se engane, né? Apesar de ser muito sutil, né, aquela andadura que se assemelha à nossa, aquele estímulo que faz com a gente andar, aquele balançar do cavalo, ele faz atingir áreas suas que você jamais pensou que pudesse ser atingido. Né? Eu mesmo hoje, antes de vir pra cá, montei, entendeu? E um dia meu que eu não monto, que eu não pratico a minha equitação, o meu hipismo, né, pra mim é um dia perdido. Todos os dias? Todos os dias, se possível, todos os dias. Que bom. E assim, qual cavalo se enquadra, né? Assim, para quem está nos ouvindo, que assim, a ecoterapia, óbvio, ela é feita por... Ela utiliza cavalos que são do regimento, né? Sim. Da cavalaria. Existe algum perfil de cavalo mais adequado? Sim. Quais são esses cavalos? Vamos lá. Assim, o ideal, né? Como eu falei, pela andadura, que seja um animal de trote, não um animal de marcha, né? Para quem não entende, para quem não conhece, né, é a questão da andadura dele, né, quando ele toca no chão, né, isso tem uma diferença do animal para o outro, né, então o animal de trote ele proporciona mais estímulos, né, para o praticante. E obviamente a gente acaba escolhendo um animal que seja dócil, um animal mais baixo, né, um animal que não se assusta com facilidade, né, ele é treinado, ele é testado, né, ele é desensibilizado para esse tipo de terapia. E tem alguma raça específica que possa... Não precisa atrelar a raça, não. O ideal é que sim, que não seja uma raça que seja naturalmente muito alta, né? Para que a gente possa atingir o praticante, a gente consiga acessar o praticante. Mas fora isso, né? Não vejo nenhuma restrição em relação a... A gente já teve tantas raças lá no regimento que a gente utiliza na terapia que a gente não... Eu não vejo nenhuma distinção, ou nenhuma que se... Não, essa raça é o ideal para a terapia. Eu não consigo fazer essa distinção. E, assim, o cavalo que é utilizado na ecoterapia, ele já fez um trabalho de patrulhamento? Já. Queria saber, assim, ele não é só específico da ecoterapia? Não, ele já foi aposentado, né? O animal que já com uma certa idade. Sim. Aliás, a nossa égua hoje, mais velha do regimento, ela tem 25 anos, já é adulta e vita, é o nosso xodó lá da ecoterapia. Então, o animal que já passou pelo serviço ativo, né? A gente poupa o animal, ele não se adequa mais ao serviço. Né? Então, mas se adequa à terapia. É incrível, porque você está realmente assim, aproveitando, né, mais um recurso que é o próprio cavalo em relação a um trabalho social tão bonito, né? Sim. E
Quem é que pode fazer a ecoterapia? Queria entender um pouquinho, tantas crianças, adolescentes, pessoas que precisam da ecoterapia. Como é que esse trabalho que vocês fazem dentro da Polícia Militar, quando o Meinha me falou, eu fiquei realmente entusiasmado. E aí falei, mas como é que funciona? Quem pode ter acesso? É só o militar? É só o civil? Não. Querem responder? Nós atendemos os dependentes de policiais militares, mas também atendemos membros da comunidade civil. Tá. E como faz para participar? Por exemplo, alguém que está ouvindo, imagino que a procura deva ser muito grande, pode ter uma lista, mas assim, como é que a pessoa se inscreve? Hoje o bairrista tem um telefone fica disponível no nosso Instagram, né? As pessoas se procuram, tem que ter um encaminhamento, né, médico, para que a gente possa, né, ver do que ela, né? A gente faz uma anamnese com os profissionais, e a gente adequa. Óbvio que tem uma fila, né? Mas lembrando que ele é 100% gratuito, esse tratamento, né? O praticante ele não vai desembolsar nenhum centavo, né? E o interessante, que você falou que agora em relação a quem pode praticar, né? Os pais também que levam as crianças para lá, eles também eles sofrem essa influência, né? A gente vê que os pais ficam aquela semana para os pais é uma semana de alegria, né? Eles ficam tão ansiosos quanto os filhos que estão praticando. Estarem ali. Exatamente. E assim, como funciona, por exemplo, uma sessão de ecoterapia? Imagina que tem uma criança dentro do espectro autista, ela chegou lá para fazer uma sessão. Como é que funciona? Como é esse trabalho? Quem é que acompanha? Assim, a Capitã Kátia falou uma nutricionista. Eu nunca imaginei uma nutricionista envolvida no trabalho de ecoterapia. Quem são esses profissionais que se dedicam e como funciona na prática a sessão de ecoterapia? A gente trabalha com uma equipe de 3 pessoas, né? Então um auxiliar guia, que fica responsável pelo cavalo. Que vai guiando, né? E aí vira para um lado, vira para o outro e fica monitorando o cavalo, porque por mais que ele seja um cavalo idoso, a gente treina, né? A gente não coloca nenhuma criança antes de pela manhã montar o cavalo, né? Tirar a energia e acostumá-lo diariamente com os objetos que são usados na terapia. Então a gente tem esse auxiliar guia e a gente tem 2 laterais. E a equipe é composta conforme a necessidade daquela pessoa que está sendo atendida naquele momento, né? Então, se é uma pessoa com uma deficiência motora, obrigatoriamente precisa ter um fisioterapeuta. Se é uma pessoa com uma deficiência cognitiva ou uma questão psíquica, a gente coloca um pedagogo ou um psicólogo, né? Então, a equipe é composta dessa maneira, dependendo da demanda, do que a gente for trabalhar e o que essa pessoa está precisando naquele momento, né? E aí, conforme ela vai evoluindo, a gente também tem programas e essa pessoa ela vai passando por esses programas diante da evolução, né? A gente vê que ela está caminhando ali, está desenvolvendo, então a gente vai dando mais autonomia a ela no cavalo, permitindo que ela guie sozinha, né? Guie o cavalo sozinha. Ao final do ano a gente costuma fazer algumas festividades, né? Então, torneio hípico, né? Então essa pessoa aí traz a família, como o coronel falou, né? A gente envolve também a família, traz a família para assistir, ficam felizes, né? De estar mostrando o que ele conseguiu, o que ele conquistou. Então o tratamento ele evolui dessa maneira e se dá dessa forma, né? Após todo o atendimento a gente faz uma evolução, né? Então, a pessoa, aquele profissional da equipe faz uma evolução de como é que a pessoa se deu naquele dia, né? Com o que foi proposto, se deu certo, se não deu, se tem que trocar. Tem uma avaliação das sessões. E dura quanto tempo, mais ou menos, uma sessão? 30 minutos. 30 minutos. Depois da edição, se vocês acharem por bem, a gente pode disponibilizar imagens, disponibilizar filmagens, tá bom? Se for possível, a gente
Aí para entender de como que se dá essa... É para as pessoas verem, né? Tangibilizar o que está falando que é tão importante. E pelo que a Capitã Kátia falou, de repente chega num momento que vai estar quase que sozinho no cavalo, é isso? Pode chegar a esse ponto? Pode chegar. Depende. Nós tivemos uma competição em dezembro de 2023, né, que o nível dos praticantes estava altíssimo, né, tanto no adestramento, que é uma modalidade esportiva, quanto na prova de salto. Né, atletas maravilhosos. Falei, esses aí eu quero na minha equipe de salto. Né, e ex-praticantes. Né. É um trabalho que um outro psicólogo também faz com a gente. Também ele é equitador também, e psicólogo. E ele preparou essas crianças e a gente conseguiu fazer essa competição. E assim, como é que surgiu essa ideia, né? Que eu imagino, poxa, a cavalaria está fazendo o trabalho dela, né? Em relação a uma força policial. Como é que surgiu e como é que vocês conseguiram, quando foram vocês implantar essa ideia, né? Eu quero, se você quiser dizer quando que surgiu, depois eu falo quando que surgiu no regimento. Acho que fica legal. Então, surgiu no Brasil em 1971, 1972. Né? Tem uma fisioterapeuta, né? Ela é fisioterapeuta paulista, que trouxe dos Estados Unidos, da Alemanha, para cá. Inclusive a Cris fez uma pós-graduação com ela, né? Ela foi precursora aqui no Brasil e depois... E veio os policiais do Exército Brasileiro, de Brasília, né? E trouxe também, e inclusive eles formaram a Associação Nacional de Ecoterapia, que é referência hoje, com relação a cursos, né? Então... Isso aí desde a década de 80, que eles trouxeram a ecoterapia para cá, e no regimento surgiu em 96. E como surge isso? Como é que vocês conseguiram? Quem teve a ideia? Bom, foram 2 oficiais que hoje estão na reserva, né? Então, o Major Gilmar, que estava recém-formado, né, era um fisioterapeuta, né? E então o Major Salles Filho, ficou os 2 coronéis, né? Que eram do regimento, eles trouxeram essa prática. Já estava meio que difundida já no meio equestre, né? E teve um policial nosso que, infelizmente, ele sofreu, teve um disparo numa coisa policial. Ele ficou tetraplégico, né? E já tinha uma vontade, então ele foi o paciente precursor, né, dessa terapia. Né, ele voltou a ser integrado, né? Ele estava em depressão, querendo se matar, né? Querendo dar fim à própria vida, e aí chamaram ele para poder trabalhar, para poder, né, no regimento, para poder acompanhar os companheiros, né? E uma das coisas que ele dizia é que sentia muita falta de estar a cavalo. Era o que trazia. Ele era da cavalaria, né? Depois de um tempo ele deixou a cavalaria. Nessa época a unidade era unidade mista. Ela fazia tanto o patrulhamento a cavalo quanto o motorizado. E aí ele sofreu esse revés na vida, né? E passou por uma depressão profunda e dizia que sentia muita falta do cavalo. E aí então o Major Gilmar, fisioterapeuta, e mais o Major Salles Filhos, né? Eles montaram a ecoterapia, né, com muita luta, com muita resistência à época, né? Para que tivesse o primeiro paciente de ecoterapia lá no regimento. E aí de lá para cá... E esse processo, como é que foi em relação à Polícia Militar, a apoiar essa iniciativa? Como é que vocês conseguiram? Foi muita resistência, muita luta, né? A mentalidade da época era algo que não permitia esse tipo de projeto, achava que era um desvio de finalidade, né? E a responsabilidade, né? Exatamente. E aí veio de uma necessidade de uma esposa de um coronel da cúpula, né? Que precisou, né, disponibilizar esse tratamento para uma pessoa conhecida, né? E descobriu que o marido tinha mandado finalizar esse projeto. Não quero mais esse projeto. E aí, como a vida prega essas peças, né? Mandaram voltar a ecoterapia no regimento. E de lá pra cá a gente não parou mais. A gente só veio aumentando. E quantos anos tem isso? Desculpa, foi... 96. 96. 28 anos. 28... É o tempo 28 para 29 anos. É o tempo que você tá, né? Eu entrei no ano depois, eu entrei em 97, né? Vai fazer 29 anos, na verdade. E hoje vocês atendem, quantas pessoas são beneficiados? Qual o perfil um pouquinho? Será que dá para fazer? São mais crianças, adolescentes, mais com transtorno do espectro autista, que a Major falou? Em torno de 70% de pessoas com transtorno do espectro autista. A nossa maioria hoje é de crianças e adolescentes. Nós também atendemos adultos, mas a maioria em torno de 10, 11 anos. Sim.
o nosso público. E qual o total de atendidos hoje? São 140. Nossa, bastante gente. E não estamos satisfeitos. Né? A minha meta é... Acho que estão ficando até assustadas. Sim. É dobrar esse número. Né? E como dobrar, comandante? Assim, não tem como fugir disso. É aumentar a quantidade de profissionais, né? Eu já estou estudando algumas maneiras de fazer algumas parcerias, né? Para que a gente possa aumentar essa quantidade de profissionais. É óbvio que a demanda vai sempre aumentar, mas quanto mais a gente puder, né, disponibilizar, para mim vai ser... E a Polícia Militar, ela teria como fazer uma parceria privada para isso? É possível? Ou só com investimento da própria Polícia Militar? Não, é possível, a gente está aberto inclusive a isso. Quem quiser auxiliar auxiliar o regimento, a gente está de portas abertas. Será sempre bem-vindo. Sim. E expansão de núcleos, você falou a quantidade. É possível expandir dentro dos núcleos que tem? Ou são novos núcleos? A gente tem uma demanda, com o que a gente tem hoje, a gente tem uma demanda muito grande. Então, primeiro é reduzir essa espera na fila. É uma espera muito grande, muito penosa, né? Para quem espera no tratamento. Sim. Então, assim, a meta é reduzir esse tempo de espera na fila. Que a e aí existe, né? depois a gente aumentar, porque uma coisa que a gente não abre mão é a qualidade do atendimento, né? A gente sabe, por exemplo, as necessidades do SUS, né? Aquelas 6 sessõezinhas e tchau, né? A gente não faz isso lá, né? Enquanto houver necessidade, o paciente ele permanece com a gente, né? 1 ano, 1 ano e meio, ele está com a gente, né? Então a gente tem muitos profissionais, mas, por exemplo, eu não abro mão de que tenham 3, né, profissionais com o paciente o tempo todo. Isso aí é marca nossa. Sim. Né? E quais são os desafios aí no dia a dia, as maiores dificuldades que vocês têm, justamente pelo que o comandante falou, essa questão de querer atender mais pessoas, mas quais são os maiores desafios hoje do projeto? Olha, eu acho que o principal, a gente já venceu. A barreira inicial, que era mostrar que isso era interessante para a sociedade, para a polícia, né? O ganho é muito grande, né? A nossa missão diária não é só prover segurança, é conquistar corações e mentes, né? E a gente conseguiu isso através da ecoterapia. Então, assim, esse primeiro desafio acho que já foi vencido. Sim. O demais sempre vai existir, né? Aumenta a demanda, aumenta nossos desafios, né? A questão de material, mas hoje em dia são a quantidade de profissionais. Isso é que é nosso maior desafio hoje. E assim, a mídia, né? Que assim, eu tenho a minha opinião, a mídia efetivamente, do concreto, ela acaba jogando os holofotes, dando espaço específico para questões mais sensacionalistas em relação à instituição Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Mas um projeto tão bonito como esse, a mídia já reconheceu, tiveram várias matérias, assim, eu trabalho na área social, e até falei, eu não conheço o trabalho, até queria ter visitado vocês, mas vou para conhecer esse projeto de perto. Com certeza eu vou. Mas em relação à mídia, vocês têm espaço? Como é que Temos sim. Hoje a gente tem espaço, né? Sim. Assim, a corporação como um todo, ela produz muita coisa positiva. Né? No campo da segurança, né? Nesse espaço que a gente faz, esse serviço social que a gente faz, né? Mas demonstrado, né? A gente não tinha o domínio dessa linguagem. Então hoje a gente está correndo atrás desse espaço que a gente não ocupou lá atrás, a gente está conseguindo ocupar. A gente está conseguindo mostrar isso. Né? E tem algum caso, assim, ou casos, imagina, todo esse tempo, marcantes que, assim, vocês se lembram do envolvimento, do desenvolvimento? Mas eu queria que cada um falasse de um, né, para a gente poder tangibilizar mesmo. Vocês que são os profissionais, vocês fazem. Bom, eu sou fonoaudióloga, né, então a comunicação, a linguagem é a minha praia. E a gente tem muitos casos de muitos ganhos na parte da linguagem. Quando o praticante chega lá e não quer se aproximar, às vezes, do cavalo, e a gente consegue, através do nosso trabalho de formiguinha, trabalhando a interação, trabalhando a parte sensorial, o contato visual, para que ele aceite o cavalo, aceite a equipe e aceite o montar, né, é transformador, porque quando a gente pensa em linguagem, em fala, a gente precisa trabalhar habilidades pré-linguísticas antes dessa fala, e o cavalo faz isso de uma forma incrível, porque a gente precisa de contato visual quando a pessoa está montada
ela vai olhar ou para o cavalo ou para quem está ali do lado, né? É uma altura que não é comum. Ela precisa também expor o seu desejo ou a sua não vontade de montar. Então, quando a gente vê... Pela fala? Não necessariamente pela fala. Ela expressa, Comunicação, né? ela pode até expressar pelo tom verbal. E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Então, a gente tem, assim, casos de praticantes que ficaram 2, 3 meses para aceitar o cavalo e depois daquele período foi um vínculo sem igual. A gente tem casos de praticante que chegou lá pra gente sem comunicação verbal, né? Não falava nada. E depois de algum tempo, essa pessoa está falando, está se comunicando. Tem um que está com a gente há um tempinho e hoje em dia a gente trabalha habilidades para alfabetização, que é algo que lá atrás era impensável na época. Então, assim, tem vários casos onde essa aproximação com o cavalo proporcionou muitos benefícios na parte de linguagem, interação, fala, comunicação com a família, estar mais inserido no meio escolar ou entre amigos. Então... Não, incrível. E assim, eu não tinha noção da ecoterapia efetivamente como desenvolvimento de fala, né? O processo de comunicação ficou super claro, mas eu não pensava que viesse esse estímulo. Acho que é a figura do cavalo, é aquele ambiente, né? Que eu acho que é um estímulo incrível para uma criança, né? Justamente por isso, que quando a gente fala de fala, antes de efetivamente falar, nós precisamos de habilidades pré-linguísticas. E aí, contato visual, imitação, olhar o outro, a minha vez, a sua vez. Que quando a gente está conversando, nada mais é do que a complementaridade. Eu falo, você me escuta, depois é a sua vez de falar. E na ecoterapia a gente faz isso o tempo todo. Não necessariamente o fonoaudiólogo, mas o profissional que está lá trabalhando está fazendo isso porque é o nosso trabalho. Então, a gente está incentivando linguagem, comunicação, fala o tempo todo. Você é privilegiada, que não é qualquer fonoaudióloga que pode ter um cavalo, sim, né? Sim. Eu vejo no dia a dia do atendimento clínico que o fonoaudiólogo está limitado aos recursos que ele tem dentro de um consultório. Não é? Você ter um cavalo é maravilhoso. Isso a gente... E vários cavalos. Vários cavalos. O ambulatório de 20, 30, que ninguém tem, né? É verdade, incrível. E se a gente pensar numa criança, por exemplo, que é muito agitada, e às vezes ali não para, né? A gente quer ir no consultório, por exemplo, quero mostrar um brinquedo, quero que interaja comigo, mas a criança é agitada, né? Vou precisar, espaço físico. Né? Vou precisar segurar, botar numa mesinha, e ali não. E quando está montado, ele não tem essa possibilidade, né, de estar tão agitado, ele está preocupado às vezes com a altura, com está recebendo o estímulo motor do cavalo também, que acessa ali o sistema vestibular, né, o sensorial quando ele está tocando no cavalo. Todos os estímulos. Então, e o espaço ampliado, imagino que funcione também. O contato com a natureza. Não, depois da aceitação, imagino que ele vai querer, ali virou uma atração, né? Sim. É fantástico. E Capitã Kátia, e na psicoterapia, o que a gente pode destacar também, já tão bem dito pela Major Cristiane em relação à fono, na psicoterapia? Tanta coisa, né? São muitas histórias, são muitas histórias. Mais um exemplo aí. Os olhos aqui falando. Mas casos ali que foram muito efetivos em relação a isso. Assim, a interação, essa possibilidade da gente promover através da ecoterapia, através do cavalo, da interação com o cavalo, da interação com a equipe, a transcendência pro social, né, pro familiar, é o grande ganho, eu acho que pensando, né, nos ganhos psicológicos. Porque, assim, é inevitável, né, a gente pensar no autismo porque é a nossa grande demanda. O que mais é queixoso para a família é a interação, né? Não fala com a gente, não olha, não quer ficar junto, né? Não quer que toque. E assim, é muito bacana quando a gente vê que depois de um tempo a gente consegue tá percebendo que ele já está interagindo melhor.
E tudo isso, o cavalo é um grande influenciador, né? E a gente percebe os pais falando que, olha, a escola já está dizendo que ele está sentando, que ele está ouvindo melhor, que ele está obedecendo a orientadora, a gente consegue levar ele no shopping, ele fica alguns minutos, né? A gente vai no restaurante, ele já consegue ficar sentado, né? Come a comidinha dele e tal. Então, assim, a gente vê essa possibilidade dele estar no social de uma maneira bem positiva. E é o que a capitã colocou, né? Impacta muito as famílias. Como é a reação das famílias, né? Que já falou assim, os pais gostam de ir, né? Só Vir para uma atração. completar o ponto anterior em relação aos praticantes, eu me lembrei agora de um fato interessante, que ele não atinge só quem está lá, quem é paciente, vamos dizer assim. Tem um profissional lá, sabendo de que eu estou falando, e ele, no horário da saúde, né? Passou por alguns percalços na carreira. Ele me confidenciou que, né, num dado momento ele queria até dar fim à própria vida. E ele disse para mim, coronel, a ecoterapia salvou a minha vida, salvou a minha alma. Né, isso aí não tem preço. Mas ele começou a trabalhar, né? Ele era do regimento, rodou algumas unidades, né, e veio como voluntário para trabalhar na ecoterapia. Né? E estava descrente da carreira, da vida, né, uma série de problemas, e ali ele conseguiu se reerguer de fato. Mas então, ele entrou como voluntário, como é que funciona? Assim? Ele tem formação na área na parte especializada, vamos dizer assim. Ele sabe conduzir um cavalo, então ele entrou como um mero condutor do animal, ajudar e auxiliar, né? E aí, com a prática do dia a dia, ele foi pegando, como que ele ia auxiliar, né, os profissionais, né? E participava ali, né, da terapia. São 3, um conduz o cavalo e os outros 2 vão aplicando ali as técnicas. Né? E ele fazia parte disso. Então, no dia a dia ali, ele conduzindo o animal, vendo as crianças, né? Quanto nós somos privilegiados, né? Isso aí, ele, pelo menos uma vez na semana ele vai no regimento, porque ele diz que tem necessidade de ter que ir lá para poder. Mas ele vai como voluntário. Assim, como é que funciona? Quem trabalha efetivamente no projeto? São policiais. Que são dedicados? São policiais de formação regular. Sim. Né? Mas que já traziam já alguma formação profissional anterior, né? Na Segurança Civil. Que enquadrava. Na pregressa. E em um momento a gente viu que ele tinha aquela expertise, ele gostava do cavalo, né? A gente seleciona esse policial, né? Para o regimento e para a terapia principalmente, né? A primeira coisa que eu não quero saber se ele monta muito bem, se não esse é um dictador. Quer dizer, você ama a sua profissão, ama o cavalo, então você é nosso, vem com a gente. É isso que precisa ser expert em montaria. Isso é consequência. Sim. Não. E a gente está falando muito de transformação, né, da vida de famílias, das crianças, adolescentes que foram atendidos. Eu queria saber, assim, o que esse projeto transformou e transforma a vida de vocês. Bom, para mim foi um casamento. Com a família. Eu era tenente no regimento, né? E aí minha esposa, num dado momento, ela era estagiária de fisioterapia. Sim. E aí eu conheci lá no regimento, né? Um jovem tenente, uma estagiária de fisioterapia, esse cara foi se conhecendo e estamos aí até hoje. Ela é oficial, né? Não, ela era estagiária. Estagiária. Ah, tá. Ela trabalhava já com criança deficiente. Sim. Né? E mudou o meu olhar para essa área. Tanto é que tempos depois eu vim ser coordenador, né? Me apaixonou por essa área, antes de comandar o regimento. E foi isso. Então, no caso, foi bem. Você se casou com o projeto? Literalmente, textualmente, me casei com o projeto. Que bom, que bom. E para capitã? Nossa, já falei em outras situações, mas para mim a ecoterapia é uma missão. Eu encaro dessa maneira. Uma missão de vida. Eu construí minha vida profissional voltada à ecoterapia. Então, investimento em cursos, aperfeiçoamento, especialização, por essa causa, né, que toma mesmo, né, a nossa vontade de estar conhecendo mais e se envolvendo mais, por a gente ver como ele transforma
pessoas, vidas. E aí, assim, a gente, é isso, né? A gente vai junto nesse processo, né? A gente também se percebe transformado, se percebe vendo a vida de uma maneira diferente. Que bom. É isso. Para mim, a ecoterapia foi como se fosse o fechamento de um quebra-cabeça que foi se moldando na minha vida. Porque eu passei em alguns concursos e eu sempre era direcionada para a área da pessoa com deficiência. Então, eu trabalhei no CAPS infantil, com saúde mental, depois eu trabalhei numa prefeitura onde era da educação especial, eu fui da educação especial, depois eu trabalhei em hospital na parte de reabilitação, na área da pediatria, e aí, quando eu cheguei na ecoterapia, para mim foi como se eu tivesse entendido, como se eu tivesse sido moldada pela vida, né, por Deus para trabalhar ali, onde a gente recebe os pais no momento da anamnese, que é um momento muito importante, onde a gente precisa entender todo o quadro daquela pessoa que chega ali, para a gente saber se aquela pessoa é indicada ou não para a ecoterapia, onde é o momento de a gente conversar com esses pais sobre a importância dessa pessoa estar inserida em determinadas terapias, para que no período que ela está ali a gente consiga dar o nosso melhor, mas para que a gente também tire o máximo daquele praticante. Então é um momento onde a gente consegue orientar e fazer diferença com as nossas orientações na vida daquela família. E aí depois, quando a gente começa a trabalhar, onde a gente vê o desenvolvimento do praticante, a maturidade da família também em relação a algumas questões. E ver efetivamente que a gente está fazendo a diferença na vida de alguém é muito gratificante. Então, para mim, foi uma conclusão das pecinhas do quebra-cabeça profissional e também com o pessoal. Por ser mãe de pessoa com deficiência, eu consigo enxergar um pouquinho dos dois lados, né? Sim. E aí usar dessa minha experiência para tentar fazer com que a minha experiência impacte na vida de algumas pessoas, mas também aprendo todos os dias com cada um que está ali. Sim. E você testemunha, né, desse trabalho, né? E que é tão bem feito. Exatamente. E é tão bem feito que a gente tem ali também profissionais que se dedicam, que se doam, que conseguem entender a característica de cada um que é atendido ali. A gente vê também os cavalos, que eles, embora são diferentes, mas eles se moldam às vezes para cada praticante que está sendo atendido. Então, não são só os profissionais, também são os cavalos que têm um impacto na vida ali de cada um. E aí, com isso, a gente consegue muita coisa. E agora, falando justamente dos cavalos, né? Vocês percebem alguma interação, né? Porque, o zelo, né, que a Capitã Kátia falou, né? É um animal muito grande, né? Vocês têm que ter toda essa atenção. Mas e o cavalo em si? Vocês notam algum comportamento? Por exemplo, ele não está sendo montado e você traz uma criança com algum transtorno, com alguma deficiência. O cavalo, ele interage. Você percebe alguma mudança de comportamento nele? Total. Sério? Sim. Total. Ele sabe que ali é o trabalho dele. Ele tem essa noção, né? Porque a gente é privilegiado lá, né, Coronel? Os cavalos são privilegiados lá. Sim. Porque eles têm as baias, mas quando é mais ou menos umas 4 horas da tarde, eles são soltos. E tem um espaço grande na frente da unidade e eles ficam soltos ali, vivendo a vida social deles, né? Então, o animal, ele é um animal gregário, né? Então, ele curte ficar junto com outros cavalos, né? Precisa disso na natureza. Porque eles não teriam essa oportunidade, são os da ecoterapia, né? Não, todos. Todos eles. Tanto os da ecoterapia, eles Policiamento também, tá? Ficam todos juntos. Então, assim, eles são privilegiados. Então, assim, ele sabe a hora que é a hora de lazer deles e ele também sabe a hora que é a hora do trabalho, né?
E ele sabe quando é a gente que está manejando eles, né? Às vezes eles dão uma reclamada com a gente, né? Do jeito deles, né? Apertou muito, tenta morder e tal. E assim, quando eles estão na frente da criança, porque a gente faz o máximo possível de interação com o cavalo é inevitável pela própria terapia, né? Então, assim, a gente coloca a criança na frente do cavalo e a gente incentiva que ela toque nele, toque então não é só focinho, montando, né? Pelo toque. São vários estímulos. que toque no focinho, né? Que sinta a respiração, né? A gente dá comida para ele, né? Então a gente pega o feno, dá na mãozinha das pessoas, né? Não só a criança, mas a tendência é a gente ficar falando a criança. Então, assim, eles alimentam, né? Cria um vínculo com o animal. Cria todo o vínculo. Aí eles vão lá, enfiam o dedo no nariz do cavalo, no olho do cavalo, e ele fica lá. Fica. Assim. O animal tem essa sensibilidade em relação à fragilidade. Ele sabe que ali são crianças, né? Ele percebe. Que, por exemplo... se fosse a gente, ele já... Da forma dele, eles sabem que aquela criança tem necessidades especiais, né? E ele age de acordo com aquela necessidade especial. É impressionante. Eu não sei explicar isso. Tem a sensibilidade. Total. Em relação a isso. Total. Tem estudo, né? Que acho que já tem uns 8 anos, mais ou menos, que revela que o cavalo, ele consegue perceber várias expressões humanas e entender e reagir a elas, né? Então, eles entendem, eles interagem, eles respondem, eles sabem. Mesmo diante, por exemplo, uma criança, de novo falando de criança, mas uma criança com microcefalia, que está sensível, né? Então, assim, eu imagino que em alguns casos tem que ser uma coisa muito delicada, até pela movimentação do cavalo, alguma questão de dano cerebral, o cuidado que você tem que ter, né? Sim. E o cavalo tem que ter essa noção, não é só quem está comandando, né? Sim. Eles têm. O cavalo, por exemplo, no caso do meu esporte, né, no hipismo, né, você às vezes sofre uma queda, né? Você às vezes cai embaixo do cavalo, ele vai dar o jeito dele para ele não pisar no praticante do hipismo, né? E isso você transpondo essa realidade para terapia, né? O cavalo ele muda a andadura dele com o praticante de acordo com a necessidade, né? Ele vai mais suave, ele tem um pouquinho mesmo mais... cavalo conforme Eu não sei explicar como que ele tem essa, né? Sim. E assim, cada dia que você olha o animal, você tem que ter, obviamente, você tem que ter um olhar mais sensível para isso. Você consegue perceber esse sutil cuidado que ele tem com o praticante. Muito bacana, muito bacana. Gente, eu estou encantado pelo trabalho que vocês fazem, muito mesmo. É incrível esse papel social, né, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mais especificamente da RP Monte, né, da Cavalaria. Fiquei realmente muito impressionado e acredito que os ouvintes também, pela descrição que vocês fazem e como vocês fazem isso com o coração, né? Sim. Além da farda que os três estão, como o coração bate quando vocês falam sobre esse projeto, né? Sim. E queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final para quem está assistindo a gente, famílias que de repente estão passando por alguma questão, seja algum tipo de deficiência, transtorno, alguma questão física, lembrando, e vocês podem falar da área de saúde, né, que não é apenas a ecoterapia, eu acredito que não seja recomendada para todo tipo de questão, certo? Sim. Tem suas contraindicações. Porque não e assim, a evolução vem e muito bem em determinados quadros, né, em determinadas questões. Eu queria perguntar para vocês, imagino que a ecoterapia é uma terapia super importante, né? Nós falamos de vários casos aqui, mas não são para todos os casos, certo? Não vou deixar elas que são técnicas falar, mas, por exemplo, uma criança que sofre um problema de uma distrofia, por exemplo, né? Você acaba acelerando, né, o problema dela, né? Uma distrofia muscular. Exatamente. Isso é um exemplo, né? Tá. Vocês podem...
A gente também precisa ter cautela com pessoas com síndrome de Down, por exemplo, né? Precisam passar para o ortopedista para a gente ver se se aquela pessoa não tem estabilidade atlantoaxial. Que seria da montaria mesmo, a parte... É uma questão da coluna cervical, que a montaria pode prejudicar aquela pessoa. Pessoas com crise convulsiva fora de controle também não podem montar. Dependendo da hidrocefalia, também não pode. Mielomeningocele. Então, e tem alguns casos que são contraindicados a montaria. É recomendação médica, né? Inchação de quadril. Tá. Mas assim, a gente está falando de casos que não são permitidos, mas a gama agora de casos onde é recomendado, lógico que a gente tem que considerar o indivíduo, mas assim, de uma maneira mais ampla, a gente falou do transtorno do espectro autista. Queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre o que, assim, quais são os casos e em que ecoterapia que vocês trabalham trazem grande resultado. A ecoterapia, ela trabalha nas áreas de saúde, educação e equitação. Sim. Então, a pessoa que precisa de benefícios na área psicológica, cognitiva, motora, educacional, ela pode se beneficiar da ecoterapia. Sim, então, e dentro desses casos, o que a gente poderia trazer como exemplo de algum tipo de deficiência? Por exemplo, a gente falou transtorno do espectro autista, o comandante falou da questão desse policial que foi a tetraplegia, né? São questões de deficiência física também, né? O síndrome de Down, que com a avaliação correta pode fazer, né? Isso. Paralisia cerebral. É incrível, né? Para paralisia cerebral. Sim, sim. Nossa, a gente atende tantas síndromes e transtornos. A gente brinca que é para pessoas com deficiência. E assim, pontualmente, algumas questões elas são contraindicadas, mas são pessoas com deficiência. Sim, a gama é muito grande. Muito grande, muito grande. Gente, quero agradecer, assim, foi muito, muito importante, né, toda essa explicação de ecoterapia. Parabenizar o comandante, a capitã, major, em relação à iniciativa tão linda, né? Porque a gente fala de polícia militar e ainda tem aquele viés, né? Que é o grande desafio da questão de proteção, de repressão. Sim. E ver, né, comandante, como uma ação social tão importante está acontecendo e, infelizmente, embora ainda tenha cobertura da mídia, né? Todo mundo tinha que saber disso, né? Ah, sim, sim. É muito importante realmente, né, esse reconhecimento. E aqui até rogo, né, a sociedade, né, abrace a sua polícia. Tá? Nós estamos aqui por vocês. A gente se doa por vocês. Né? Então, eu faço esse apelo aqui. Tá? Venham conhecer o regimento. Né? Isso é de vocês, é um patrimônio de vocês. Tá. E eu queria que vocês dissessem assim, quem assistiu o programa, quem viu uma esperança, né, uma expectativa em relação ao desenvolvimento de um familiar que tenha deficiência, ou a própria pessoa que está assistindo o programa que tem algum tipo de deficiência. Sei que a procura é muito grande, né, pela ecoterapia, por esse trabalho que vocês fazem, mas qual o canal? Como é que alguém pode entrar em contato com vocês? Vamos lá. A gente tem 3 centros, né? Então, eles podem estar se dirigindo a qualquer um dos 3 centros para fazer inscrição. Então, um em São Gonçalo, no Columbandê. O outro é na Solacap, dentro da Invernada dos Afonsos, que é onde é o lugar de instrução. E em Campo Grande, no Regimento de Polícia Montada. É presencial, então? Quartas e quintas. Segundas, quartas e quintas, e o horário? Dia todo. Nós trabalhamos de 7 às 7. Tá bom, que bom, que bom. Eu queria pedir, né, antes de finalizar, que vocês deixassem uma mensagem, né, para esses ouvintes e parabenizá-los aí por esse trabalho tão lindo que vocês fazem. Aí queria convidar cada um para dar uma mensagem aí. Primeiras damas. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho para uma rádio tão importante na área da inclusão.
E dizer para quem está ouvindo que a Polícia Militar tem um trabalho muito importante na área da pessoa com deficiência e que estamos disponíveis e dispostos na questão da inclusão, na evolução da pessoa com deficiência, na inclusão da sociedade, e buscamos capacitação, buscamos todos fazer um trabalho de excelência nos 3 centros. Todos trabalham da mesma forma, com os mesmos protocolos, onde o nosso maior objetivo é alcançar os objetivos dos nossos praticantes. Que bom, que bom. Já falou tudo. É tão lindo e amplo esse projeto que tem mais coisa. Agora, não sei. Não sei. Não sei o que dizer. Então, Fala da questão da autoestima, que a gente também não... das famílias. Capitã Kátia, também a questão das famílias. Mas ela falou tão bem. Nós botou o assunto. Pastor. E que isso? Olha, você é um ser humano diferente. O que você leva para casa? Quando você sai de um dia de trabalho, vendo uma criança que a evolução de um paciente. Já falei. Fala com o coração, não esquece. Até. Meu Deus. É que não tá vindo. Eu faria essa pergunta que o Flávio falou. Capitã Kátia, como é passar um dia desenvolvendo esse trabalho da ecoterapia? Como é que é voltar para casa? Como você se sente? Né? Como a capitã se sente voltando para casa, tirando a farda e lembrando que foi feita a diferença na vida de uma criança com deficiência, numa família? Como é essa sensação? Olhando pra câmera? Como você quer. Então vou olhar pra você. Olha pra mim. Tá bom. Pode falar. E depois a gente vai editar, que é importante. O que o Flavinho colocou é importante, né? Como a gente se sente em relação a isso, né? Nessa situação, né, nessa condição, a gente vê que a gente não tem problema nenhum. Que a gente... ou as nossas questões, né, elas são muito pequenas e a gente também fica eu fico com essa sensação de esperança, né, porque a gente vê superação o tempo todo, né, então se alguém está se sentindo sem esperança, se alguém está se sentindo como se estivesse no fundo do poço, né? Eu quero dizer que tem esperança sim, tem possibilidade sim, né? A gente vê muitos casos ali onde a gente recebe isso, né? Como se fosse uma coisa sem solução, né? E a gente devagar, né? Não é porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, então elas também não vão serem resolvidas de uma hora para outra. Mas a gente percebe que tem solução, né? Então, a gente não precisa se desesperar tanto, né? Vale a pena. Vale a pena. Muito. Bom, já posso agradecer Comandante Sara. a todos. Não, nós que temos que agradecer a presença de vocês. Não, eu que agradeço. Agradeço a rádio pela oportunidade, pela Rádio Positividade. Agradeço aqui o meu amigo, Coronel Almeida, tá, que possibilitou esse encontro aqui, que a gente possa mostrar nosso trabalho. Tá, e para mim sempre é uma oportunidade, a gente tem um privilégio, né? A profissão ela não é fácil, né? É uma profissão bonita, é uma escolha de vida, mas ela não é fácil. Mas é gratificante demais. Você fazer a diferença na vida de alguém, seja na rua, quando você salva alguém, quando você protege alguém, você dá a sua vida para proteger alguém, e quando você está se doando num projeto como esse, né? Fazer a diferença, né? Essa acho que é a mensagem que eu deixo para vocês. Façam a diferença na vida de alguém. E não precisa fazer muito não, basta um bom dia, né? Um boa tarde gentil, eu acho que já faz toda a diferença. O que for feito já vale muito a pena também. E bem lembrado, né? Agradecer ao Coronel Cláudio Almeida, né? Que está aqui nos estúdios, né? Queria agradecer sua presença, convidado pelo Meinha,
e ter trazido um assunto tão importante. Esses minutos, esse tempo que a gente passou aqui, com certeza, como o comandante falou, pode fazer também a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço. Tá? E esse foi mais um Positivecast Transformação, aqui na Rádio Positividade 104.5. Acompanhem outros episódios também no canal da Positividade FM. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então,